Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Depois que o novo Templo de Jerusalém começa a ganhar forma pela construção, aqueles que haviam presenciado o antigo templo que foi destruído por ordem do rei Nabucodonosor sentem-se decepcionados. Diante do antigo templo construído por Salomão com todo aquele esplendor, este novo parece uma sombra. E Deus envia o profeta Ageu para falar sobre este assunto ao seu povo. Coragem, mãos à obra, eu estou convosco. É a melhor palavra que Deus pode dizer para nós quando temos alguma dúvida ou alguma tentação de desencorajamento. Eu estou convosco. Ainda ao momento, eu hei de mover o céu, a terra, o mar e o continente, sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O esplendor desta nova casa será maior do que o da primeira, e neste lugar eu estabelecerei a paz. O esplendor material, de maneira nenhuma, seria maior que o da primeira casa. Mas o profeta Ageu convida a olhar um esplendor espiritual. Onde está a glória desta nova casa que supera a da primeira? Está na presença de Jesus. Jesus irá ao templo várias vezes para pregar, irá expulsar os vendilhões do templo, chamando o templo de casa de meu Pai. Jesus será um frequentador assíduo daquela casa. Já na sua infância, ele se deixará ficar no templo por 3 dias e será encontrado conversando com os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Por causa da presença do templo, o mesmo templo em que Maria Santíssima e São José foram apresentar o menino Jesus aos 40 dias de nascido, por causa da presença de Jesus naquele templo, aquele templo será um lugar de paz e será um esplendor especial que o antigo templo de Salomão não tinha. Mas aí temos que ver o esplendor com olhos espirituais. Se pararmos nos sentidos, choramos com saudade do passado. Se tivermos fé, alegramo-nos, porque agora Deus nos deu mais do que antes. Note-se, nós não merecíamos mais do que antes. Merecíamos o exílio, merecíamos o cativeiro, mas o Senhor nos repatriou e ainda nos deu algo de melhor. São maravilhas da misericórdia de Deus, que se estende de geração em geração. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor falando pela primeira vez em São Lucas da sua paixão. Primeiro ele pergunta quem ele é no dizer do povo. O povo está com a opinião dividida, não sabe ao certo quem é ele. Mas Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, o Cristo de Deus. Aqui não está escrito como em São Mateus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mais abreviado, o Cristo de Deus. Está certa a resposta. Mas Jesus não quer que o assunto se propague, porque o povo não entende a palavra Cristo ou Messias, a não ser no sentido político. E Jesus não veio aqui para armar exércitos com carros e cavalos e para destronar o imperador e proclamar a independência do Estado de Israel. Não. O reino dele não é deste mundo. Falar de Messias não serviria no momento para os israelitas. E acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, aqueles mesmos que trabalham no templo. Deve ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Jesus aqui acrescenta algo à sua messianidade. Ele é Messias, mas é o Messias sofredor. É o Messias que, como diz a palavra, é ungido, é cheio do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo em superabundância e derrama sobre nós, mas ele sofre. Ele vai servir e não ser servido, e ele vai servir até a morte, até como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Isto os discípulos não são capazes ainda de entender, inclusive Simão Pedro. Ficará para um momento posterior o entendimento da cruz e, mais ainda, o entendimento da centralidade da cruz na mensagem do Evangelho. Não será fácil, só mesmo depois da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é que essas coisas vão se tornar claras. Os discípulos estão ainda na obscuridade. Esta é a primeira vez que Jesus fala. Vai falar 2 vezes ainda sobre a sua paixão. E mesmo assim, quando Jesus sofrer, eles vão ficar escandalizados. Vão esquecer do tríplice anúncio e vão debandar, desanimados. Hoje, apesar de o anúncio da cruz ser constante, de nós celebrarmos a cruz em festas, em tempos litúrgicos, quando a cruz vem sobre muitos de nós, vem ainda a tentação do desânimo. É hora de nós lembrarmos daquilo que Jesus falou. A cruz é boa, e não é só para os outros que ela é boa, é para mim. Carregá-la é uma honra, é uma glória. Glória esta, ousemos dizer, que os anjos não têm, porque eles não sofrem. Se os anjos pudessem nos invejar, invejar-nos-iam por podermos sofrer, uma vez que temos um corpo, e por podermos receber Jesus na Eucaristia, pela mesma razão. Vamos pedir a Maria Santíssima, aquela mulher gloriosa, que agradou a Deus na sua pequenez, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.